E nós conversamos 4 vezes antes de começar a consultoria. E aí na quarta vez, eu disse para ela assim, era um casal, eu disse para ela: "Olha, se você aguentar ficar 3 anos organizando a empresa, entendendo como é que essa empresa funciona, pode liberar o sócio, você dá conta, não vai fazer sozinha. Aí depois de 3 anos, você toma a decisão se realmente quer isso, se quer vender, se quer partir, porque hoje, se for vender hoje, não vai valer nada". Falei: "Agora me explica, me vende a sua empresa, me conta como é que está a sua empresa". E foi emocionante, porque ela foi vendo, ela falou assim: "Gente, eu estou vendo, assim, todas as informações que estavam no relatório, ela sabia de onde vinha". Ela foi entendendo isso, aí chegou no final, e falou assim: "Nossa, entendi". Falei: "Então agora, qual é o próximo passo?". Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio bem interessante e nesse episódio vocês vão entender porque que eu trouxe a Teodora aqui. Nós vamos conversar sobre aquelas empresas que passam por uma transformação, que está passando perrengue e de repente muda totalmente o cenário, né? Mas eu quero deixar vocês curiosos para saber como que é que ela faz isso, de transformar do perrengue para a solução. Seja muito bem-vindo, Teodora. Obrigada, Kildare. Eu conheci aqui o seu estúdio, né, pela internet e fiquei apaixonada de ver, né, eu estava procurando isso, olha como é engraçada a questão da internet, né. Eu vi e falei: "Gente, eu preciso de ir para um lugar desse para começar a apresentar e começar a mostrar o que eu já consigo fazer dentro das empresas, né, ajudar os empresários a sair desse perrengue", igual você fala, né. Porque às vezes os empresários e empresárias ficam ali sofrendo, eh, discutindo às vezes, porque são sócios, e não tem solução para resolver aquele problema que está hoje na empresa. Esse ano 2022, a gente está vindo aí de uma pós-pandemia, uma mudança política para o ano 23, e a sensação que eu vejo é que muitos empresários estão perdidos, né, sem direção de para onde que vai levar a empresa, o que que eu tenho que fazer? Eu já estou aqui numa dificuldade financeira gigante, ou eu não estou conseguindo fazer uma produção, estou vendendo muito, não estou conseguindo produzir e entregar. E o meu papel, quando eu entro dentro da empresa, é ajudar a resolver esses problemas. Já tem 35 anos que eu estou nesse movimento, né, de empresas privadas, de ajudar as pessoas a entender, assim, achar um sentido de trabalhar muito e chegar no final ter um resultado financeiro como se fosse a nota dos empresários, né. E quando está nesse perrengue, nessa dificuldade, o que eu escuto muito é: "Ah, parece que eu esqueci, parece que eu não estou dando conta, eu não estou entendendo o que que o mercado está querendo. Meu cliente hoje está muito exigente, a minha equipe de trabalho não está querendo trabalhar mais como trabalhava". E aí é o papel da consultoria, né, de ajudar a achar um caminho, de conhecer a cultura dessa empresa. Os empresários sabem que já existe uma cultura ali, mas ele não sabe dizer isso às pessoas que estão trabalhando com ele, né, o que que ele quer, onde ele espera chegar. Ele não tem esse hábito, às vezes, de sentar com a sua equipe de trabalho e trocar uma ideia, né. Tem só aquela relação: "Não, eu sou o dono e eles são meus funcionários, eu não posso ter esse tipo de conversa com a minha equipe de trabalho". E, na verdade, pode, né. Hoje nós estamos E num até precisa, né? precisa. É. A gente está num tempo agora que mudou, não é? A gente vê que acho que, depois da pandemia, o fato da tecnologia ter dado um boom, né, ela já vinha dando traços que ia explodir, que ia ser uma coisa que iria dominar. Mas com a pandemia, foi obrigatório as pessoas aprenderem a usar a internet, de fazer as coisas à distância, de colocar as pessoas para trabalhar em home office, né. E agora as pessoas estão tendo uma visão muito maior do que é uma empresa, né. Os funcionários agora entendem qual é a necessidade dele dentro da empresa, qual é a função dele lá dentro da empresa. Só que quando os empresários não conversam com a equipe de trabalho, eles ficam perdidos, eles não sabem qual a sugestão que ele pode dar, se a pessoa vai aceitar ou não. A relação de trabalho, ela me deu uma sensação de uma mudança muito grande.
Se os empresários tiverem, assim, a humildade e a percepção de começar a ver dentro da empresa dele as pessoas mais competentes, as pessoas mais confiáveis, as pessoas mais treináveis, ele vai ter uma empresa de um resultado muito grande. Mas se ele não olhar com esses olhos, ele ainda tiver naquele pensamento que eu sou o dono e o funcionário tem que fazer aquilo que eu quero, que eu estou pensando, a empresa dele vai andar ou devagar, ou vai inclusive parar. Isso é uma coisa Triste, né? triste demais, né? Triste para o Porque mercado, para o a empresário, quando cidade, ele né? começa, ele não pensa que ele vai quebrar, que vai ter problema. Ele tem um sonho muito claro, ele tem uma visão muito clara que vai dar certo. E funciona durante um bom tempo, mas uma hora dá uma travada, né? É, como aconteceram esses fatos agora que não estavam no nosso controle, né? Muitos empresários deram essa baixada de bola, né? Ele tem o sonho, mas ele perdeu o rumo de como é que leva o sonho a ser realizado, né? Isso que eu acho que mudou muito, né? Não dá para ir sozinho. Empresário que pensa que dá conta de ir sozinho, sem as parcerias, sem as pessoas dentro da empresa onde ele possa ter confiança. É lógico que não é todo mundo, né? Não é toda a equipe de trabalho que dá para se julgar todas as responsabilidades em cima deles, né? Você tem que criar as lideranças, trazer as pessoas, treiná-las, né? Para que elas aprendam a liderar. E aí, quem está na operação vai ter muito mais tranquilidade de fazer o trabalho, porque você sabe que tem alguém que está ali junto com você. Qualquer problema que acontece, você não tem que ir lá no dono para conversar. A liderança está ali mostrando quais são as metas, aonde que a gente quer chegar, até que dia que aquilo tem que terminar, né? Porque a própria equipe de trabalho, ela precisa saber o que fazer. Até que dia que aquilo tem que sair. Como que a qualidade daquele produto tem que chegar. Porquê dos O porquês ali, porquê, né? né? Eu vejo muito, em muitas empresas que eu entrei, com essa busca de corrigir um problema, né? Sempre, às vezes eu chegava, o problema era produção. Sempre a produção é O gargalo. é o setor que mais leva tinta, assim, né? Quando a empresa entra em problema, é minha equipe de produção, esse pessoal não trabalha ou não está rendendo, sempre é lá. Por que que é lá, né? A produção é o lugar que é físico. Então, lá é que a gente consegue ver que o pedido não está saindo, é que a gente consegue ver que a produção está baixa, que o custo ficou alto. Mas, na verdade, muitas vezes, o problema não é lá. O problema maior nas empresas é planejamento. Os empresários, não sei se é porque são afoitos, são assim muito práticos, né? Por isso que são empresários, mas querem a coisa sem ter um planejamento de como que a coisa precisa sair, quanto que aquilo vai custar, quantas pessoas a gente precisa ter numa produção, quais são as funções necessárias que precisa ter, né? Qual é o treinamento que as pessoas precisam ter para dar conta de realizar aquilo, né? E aí vira aquela bola Mas de olha que neve interessante, tudo a partir de um plano. de um Né? plano. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta, né, eu gosto muito de falar isso. Nas palestras, mentorias, eu falo o seguinte: você quer ir para São Paulo, só que você está indo para BH. Né? Aqui de Divinópolis, se eu for para BH, é o sentido oposto. Né? Uhum. Quanto mais rápido eu acelerar, eu estou no sentido oposto. Estou indo para BH. Quanto mais rápido eu for, pior vai ser, eu estou mais distante. Mais distante. Né? Então, assim, quando a pessoa não tem esse plano claro que você está falando, acontece muito o seguinte: ele começa, vão produzir mais, mas ele está produzindo o produto, talvez que não tenha engajamento com o mercado, talvez ele tenha algum Já erro. está obsoleto, né? O mercado. Aí você imagina, você faz 1000 peças erradas, você vai ter que refazer 1000 peças. Isso aí deve acontecer direto, Nossa, é muito. né? E a base é realmente ali no plano, No né? plano. E planejamento, assim, quando a gente começa a fazer o trabalho na empresa, é cansativo, né? Porque mudar não é fácil. Eu vejo, às vezes, na internet, né, as falas de alguns milagres muito rápidos de ficar rico, de conseguir as coisas assim de um dia para o outro. E é uma coisa que é real, não é assim, né? O ser humano, ele não aprende de um dia para o outro. E quando entra a consultoria para dentro da empresa, o primeiro contato que a gente tem é com a direção, são os donos. E eles é que têm que começar a ter essa noção do planejamento, onde querem chegar. O que é que está fazendo hoje? Vamos dar uma estudada nesse ranking de produto que você tem? Às vezes, por exemplo, uma confecção. Eu chego na confecção, faz 400 itens em uma coleção. E a confecção, pela capacidade dela, não poderia fazer 400 itens. Não dá conta de gerar aquilo ali no tempo que tem necessidade do mercado.
E é a hora que eu falo, gente, a gente não pode produzir 400. Acaba que depois eles entram naquele queimão de estoque. Vocês Queimão produziram... de estoque ou, inclusive, não dá conta de entregar o pedido, que é pior. Né? às Porque vezes coloca vendeu, para então... a venda e não entrega. Né? Vendeu e não entregou. Não entregou. Ixi, aí é pior, né? Muito pior. Às vezes a roupa vendeu no verão, vai entregar no inverno. E a roupa é perecível, né? A gente pensa que não, para moda ela é perecível, né? É, Você produz para uma tendência e você entrega fora daquela tendência, igual você falou, do verão para o inverno. Não tem jeito, pode até né? vender no outro inverno, né? Mas aí já vai desvalorizado, né? Porque... E você demora um ano para vender também. Sim. Né? E os próprios empresários e o setor de criação já sente assim que aquilo já passou. Então a sensação que tem é quando você vai vender uma coisa que você mesmo está desvalorizando, o outro não vai valorizar, né? E uma coisa que queima muito no mercado, na questão da confecção, é se você entrega uma coleção muito tarde, muito atrasada, o comércio também vai receber muito atrasado. Então você já criou uma queda na cadeia, né? Aquele comerciante não consegue comprar outro produto a tempo. Então é como se nós, fabricantes, né, se a indústria da confecção queimasse o tempo daquele comerciante. Então, assim, ela não atrapalhou só ela, né? Ela atrapalha o mercado do lojista também. O lojista que o cliente vai acabar comprando de outro local porque está na hora. E aquele lá não vai ter o material para poder bater o faturamento dele. Então, assim, vamos falar do planejamento. O planejamento, então, quer dizer, para a pessoa, entrou inverno, eu como cliente, vou lá comprar uma roupa. Eu já estou ali, beirando o inverno, começou a fazer frio, eu vou lá comprar. Só que o produto está lá para mim comprar, né? Mas para quem vai produzir esse produto e para a loja que vai comprar, então a gente tem ali, o X meses antes, a loja vai ter que receber. 6 meses antes, a indústria começa o planejamento de criação do produto novo. Então, assim, ela já começa a produzir dentro desses 6 meses, para depois a gente planeja, mais ou menos, me fala um time. Planeja, né? Faz o planejamento do quanto que vai criar, quantos modelos vão criar, né? Que dia que essa coleção precisa estar pronta, vamos dizer, as pilotos prontas, né? Com catálogo, hoje tudo digital, né? E que dia que a equipe de venda já vai estar pronta para iniciar a venda. E 6 meses depois, que é o ideal, vai começar o faturamento dessa... O cliente está comprando. Não, ele já vai ter comprado assim, começa a criar 6 meses antes. 3 meses depois da criação já inicia a venda. E 2 meses depois do início da venda já começa a entrega dessa produção, né? Por exemplo, assim, nós hoje estamos no mês de dezembro. A coleção que a equipe de venda está vendendo é a coleção de inverno. Ela iniciou agora dia 1º de novembro. Ele iniciou a venda 1º de novembro. A entrega dessa mercadoria vai iniciar na segunda quinzena de janeiro. Finalzinho de janeiro, o faturamento acontece. Os lojistas vão começar a receber mercadoria de inverno no mês de fevereiro. Segunda quinzena de fevereiro já tem mercadoria de inverno nas lojas, quando a indústria trabalha no calendário correto. Quando chega dia 30 de abril, a indústria finaliza a entrega de inverno. Termina todos os faturamentos. Então, o comércio vai receber... A primeira quinzena de maio, ele acaba de receber toda a compra de inverno que ele fez. Aí ele começa a vender em fevereiro, em março, abril, maio, junho. Hoje o comércio está começando a fazer as promoções de inverno, né? Antigamente era em agosto que acontecia. Hoje acontece no mês de junho. Final de junho, início de julho, já tem promoção de inverno. Então, uma indústria, quando ela atrasa a entrega dela, a marca dela vai chegar quase que junto com a promoção. Quando acontece isso, o lojista pensa assim, essa marca é ruim, essa marca não gira, porque ela chegou tarde e chegou na promoção. Não é que ela não gira, é porque ela chegou tarde. A roupa pode ser linda, maravilhosa. Mas se chegou atrasado, passou da hora. Passou da hora. Aqueles clientes do lojista que gostam de comprar coisa no lançamento, já não vai comprar, porque já chegou no período de promoção. Ele já comprou também de outra marca. De outra marca. Então, isso é um ciclo, né? Trabalhar com o planejamento do seu negócio, né? Porque a confecção tem um calendário. O supermercado tem outro calendário.
Pois é, agora eu tô pensando na coisa que você tá me falando, né? Deve acontecer outra coisa que é o seguinte. Vamos falar, então, foi tudo planejado, beleza, bacana. Aí ele planejou 400 peças. Uhum. Vendeu as 400 peças. Mas aí o mercado precisava de 600. Essas 200, ele perdeu essa oportunidade, né? Sim. Quando cria 400, é 400 modelos. Sabe, Ah, ele vai levar um mostruário para mostrar ao cliente que ele tem 400 modelos e o cliente pode escolher ali o que ele gostou. Quando vai produzir, a gente não produz só os 400 modelos, a gente vai produzir ali, por exemplo, 50 peças de cada, né? Porque tem grade, confecção tem tamanho PMG, quando é infantil tem grade 2, 4, 6 e 8. Então ele parece simples, mas é bem é complexo, né? complexo. E o dinheiro para isso, né? Por isso É. que a São indústria muitas variáveis, né? Então, o que eu tô vendo é o tempo. Porque tem um negócio legal, a minha empresa é de comércio. Eu sim, compro o produto pronto e vendo, revende, né? é mais Então, por fácil. exemplo, se um cliente de uma hora para outra quer 30 peças, eu compro 30 peças e entrego, E diz um né? prazo para ele, né? Olha, em É. tal prazo eu te E entrego. hoje, como tá tudo rápido para comprar, é fácil. Sim. Agora, eu não tenho que produzir. Quem tem que produzir, fala assim, me dá 100 peças. Ah, eu preciso de tanto tempo para produzir. Aí que entra na outra coisa que você falou. Se a empresa tá alinhadinha para produzir, ela às vezes consegue entregar uma coisa que para outra é impossível, né? Sim. Quando se trabalha com mostruários, né? Quando você tem um produto que você já fala que é isso que você vai vender, aí já tem no planejamento um início de produção sem venda. A gente trabalha com o start, né? Com um estoque mínimo daquilo. Sem eu ter venda, eu já vou ter lá 1.000 unidades disso aqui pronto. E aí, a partir de qual data a gente começa a entregar? Então, a equipe de venda sabe que tal data pode começar a fazer a entrega. Então, os pedidos chegam e para o cliente vai dar uma impressão que vai entregar para ele com 10 dias, com 15 dias. Mas a indústria já começou a produzir aquilo ali com 45 dias antes. Isso que está planejado, igual você está falando, né? Planejado. Então, investimento Porque a gente está financeiro, né? falando aí nós estamos aqui numa mistura entre o perfeito, né? E E o imperfeito, né? o ideal e o O real. ideal é o real, né? É, Agora, assim, isso você está falando, né? Num cenário ideal e real. Agora vamos falar, quando você entra numa empresa, normalmente, quando alguém te procura, sim. geralmente está naquela situação complicada, né? Geralmente tem um problema, né? Nunca, não quer dizer que o problema seja somente financeiro, né? Eu já entrei em empresas com problemas financeiros, eu já entrei em empresas com problemas de sociedade, eu já entrei em empresas com problemas de qualidade, já entrei com problemas de produção, né? De desorganização. Então, a hora que eu entro, eu vou ver, fazer um diagnóstico, né? Conversar com os empresários e eles vão me contar o que está acontecendo, né? Eu já tive empresas que, nessa questão de qualidade, e a empresária chegou a me dizer assim: olha, quero muito que você entre. Eu não tenho problema financeiro, não tenho problema de venda, eu não tenho problema de produção, mas eu não gosto do meu produto. Eu tenho vergonha de dar meu produto de presente. Então, o que eu quero? Eu quero que meu produto seja lindo, com alta qualidade, porque eu quero dar meu produto de presente. E foi muito interessante, porque essa empresa é muito rápida. A gente, em uns 2 anos e meio de trabalho, chegou nesse ponto. A empresa ficou totalmente organizada, a venda aumenta, porque tudo que você organiza, você consegue fazer um upgrade em tudo, né? E o meu trabalho não é pensar somente em produção. O meu trabalho é resultado financeiro, né? O meu objetivo é ver o lucro aumentado. Se a indústria tem lá um perfil nacional de 10% de lucro, eu vou trabalhar para chegar nesses 10 e vou trabalhar para que ele tenha um lucro aumentado pela redução de despesas e aumento de qualidade de produto e uma regularização na entrega, uma melhoria do fluxo de caixa. Então, é todo um movimento que acontece dentro da empresa. A equipe de trabalho, né, muitas vezes eu escuto o pessoal dizer para mim assim: Delma, nossa, agora que eu estou entendendo o que eu estou fazendo aqui dentro, nossa, agora que eu entendo qual é a minha função aqui, agora que eu entendo a minha importância aqui, inclusive empresários, né? Muitos empresários não conseguem ser diretores, né? Eles são muito operacionais. E à medida que vai acontecer no trabalho, a minha ideia é jogar ele para o lugar dele, vai assumir a sua função, porque se você não assume a sua função enquanto empresário, quem que vai substituir você? Porque uma pessoa na operação é fácil a gente,
né, substituir. Agora, na direção não é fácil. Então, cada um vai colocando, né? É um jogo de xadrez, cada um vai tomando seu lugar, vai se posicionando, a questão financeira vai se regularizando, né? E os relatórios financeiros que são implantados para que o empresário consiga administrar a sua empresa sentado. Esse é um dos meus objetivos com a consultoria. É tirar o empresário e a empresária da operação e eles deem conta de sentar e entender, fazer uma leitura de uma DRE, né, que é um demonstrativo de resultado, ver que a empresa está dando lucro, ir para um fluxo de caixa, ver que o dinheiro está lá, confere no banco, vamos ver se esse dinheiro bate esse valor aqui, e entender toda a dinâmica da empresa através desses relatórios. São 3, demonstrativo de resultado, painel fluxo, ali do avião, né? Como se fosse o painel do avião. Eu tô vendo como que tá andando cada altitude, velocidade. E é bonito quando a gente às vezes vê, né, na televisão as pessoas mostrando a bolsa de valores, né? Os gráficos. É isso que ele vai aprender. Ele vai entender com os próprios números. E dá uma impressão que é mágico, né? Depois que passa, depois que tem todo o sofrimento, porque não é fácil. Mudar o comportamento dentro de uma empresa, mudar a cultura os hábitos que veio trazendo ali, às vezes, de 20 anos de empresa, 30 anos de empresa, e ter que mudar isso, assim, em 3 anos, em 4 anos, né? Já fiquei em empresa há 9 anos. E depois que sai, a gente vê o quanto que mudou. A impressão que dá não tem mais jeito de voltar para trás, né? Se a pessoa realmente aguentar a mudança em, no mínimo 3 anos, ela não volta a fazer mais o que ela sempre fazia. Agora, se não tiver um tempo, né, mais duradouro de mudança, a pessoa retorna. Menos de 1 ano de consultoria, a pessoa retorna, repete tudo de novo. Mas se ela aguentar uns 3 anos de mudança, ela não volta mais, né? O primeiro ano de mudança... Ela consegue, como se diz, voar sozinha, né? Mudou o hábito. Aí você mudou o hábito, você não volta mais, né? Eu tenho comigo, assim, os 3 anos de consultoria, o primeiro ano é para a gente organizar. Vamos ver como é que tá, vamos ver o que você está fazendo, vamos colocar as coisas no lugar, inclusive, o layout da empresa precisa ser mudado, precisa ser definido, né? Porque na casa da gente a gente não tem isso. O quarto está num lugar, a cozinha está no outro, o banheiro está no outro, a sala, a garagem. E a gente não tem as coisas que ficam na sala, na cozinha, né? A empresa, geralmente, quando chego assim, tá tudo meio que misturado. E esse primeiro ano é para colocar essas coisas em ordem. Meio que a cozinha dentro do banheiro. Dentro do banheiro. E as pessoas às vezes dizem assim, o banheiro é meu, eu coloco o que eu quiser. Sim, mas você vai comer dentro do banheiro? Né? Tem coisas que não são lógicas, né? E aí a pessoa a empresa tá sem a pessoa perceber. O escritório, por exemplo, a parte administrativa, né? As pessoas ali têm a parte contábil, tem a parte fiscal, tem a parte cobrança, tem a parte... Mas, assim, às vezes é uma mesma pessoa que faz tudo. É uma coisa meio que impossível, né? Quando a empresa é pequena, a gente até pensa que dá conta, mas mesmo assim não dá. Às vezes fazem economias porcas, né? Você tem ali uma pessoa fazendo tudo, mas se você tivesse as pessoas mais direcionadas, sabendo o que é para fazer, a empresa cresceria muito mais. Fazia, né? 3 vezes mais. Isso. E o segundo ano é um ano de repetição. A gente organiza o primeiro ano. O segundo ano a gente repete, né? Repete cronograma, repete estudo dos relatórios. Vamos ver de novo o relatório, vamos aprender como é que preenche, plano de contas, né? Porque isso não é fácil. Porque se der uma, coloca essa conta, é aqui. Aí de novo pergunta, é aqui. Eu vou respondendo sem, né? Vou vendo que a pessoa com o tempo ela aprende. Aí parece que dá um start. Às vezes com os empresários, eu tô falando, e ele não deixa acontecer, não deixa. Aí 1 ano depois ele fala assim, tive uma ideia. Vamos fazer assim, assim, assim? Eu falo, olha que ótima ideia você teve. Hoje eu tô falando isso tem 1 ano, né? Mas aí aquilo partiu dele, agora vai aplicar. Então o segundo ano a gente repete, né? Aquilo que foi colocado no primeiro ano. E aí o terceiro ano é o terceiro ano de alavancagem. Ali já organizou, já repetiu, agora vamos crescer. Agora nós vamos fazer as metas crescerem. Tem empresa que dá para fazer a meta crescer no segundo ano. Mas geralmente eu vou deixando isso para o terceiro ano, porque aí eu já vi que as coisas estão todas no lugar, a equipe já aprendeu, a liderança já está pronta, né? Porque o empresário sozinho não consegue fazer a gestão de uma empresa, não consegue. É bobagem pensar que dá conta sozinho.
Ah, não, mas aqui nós somos 2 sócios, eu e minha esposa. Eu falei, não adianta, vocês vão estar aí nas funções de vocês e nós vamos colocar as outras pessoas que façam as funções delas, né? Porque são 5 setores importantes que a gente precisa ter liderança. É o administrativo e financeiro, que pode ser uma pessoa para gerir os 2. É o setor de criação, é o setor comercial e é o setor de produção. A gente tendo esses setores e lideranças nesses setores e um planejamento com meta para cada lugar, a empresa faz crescimentos, para eles, assustadores, né? Para mim, não é tão assustador, porque quando você vê uma empresa desorganizada, mas que tem um produto com potencial, que tem uma marca, que tem identidade, mas ela está desorganizada, a hora que ela organiza aquilo ali, ela cresce assim 50% de um ano para o outro. Mas porque estava tão desorganizada, não estava focando no resultado, estava focando na tarefa, né? Tem muitos empresários que falam assim para mim, Delma, se tirar de mim o que eu estou fazendo hoje, o que eu vou fazer? Ué, você vai fazer tarefas e operações que são de direção. Você não vai fazer tarefas da operação. E alguns dizem assim, não, mas eu gosto tanto de ficar nessa máquina. Eu falo, pois é, quando você está nessa máquina, a sua empresa não está crescendo. É uma boa sugestão para ele o seguinte, se eu não tiver nada para fazer, o que eu faço? Pisa no acelerador, né? Ou seja, está tudo organizadinho, está tudo encaixado, é hora de acelerar, né? Eu até brinco, a hora que fala comigo que vai ficar à toa, eu falo, então vai pescar. A hora que você ficar no ócio, é a hora que você vai poder pensar na sua empresa. Como é que eu posso crescer? Quais os estados que ainda eu não estou, né? Quais os clientes que eu ainda não estou atendendo? Quais produtos que têm a ver com a minha marca que eu posso colocar aqui? Vai pegar um relatório, eu até brinco, pega o relatório do ranking de produto, vai estudar os seus 20 produtos mais vendidos e vai ver o que você pode agregar parecido com isso, ao invés de a gente ficar fazendo aí 400 produtos para ter aquele tanto de produto que não vende quase nada. Você está gastando dinheiro e aquilo não está rendendo um lucro para você, porque uns dão lucro, outros não dão. Então, comeu o lucro da empresa, né? Ganha daqui, perde dali. Perde. Agora tem um negócio interessante, é o seguinte, se eu te pedir uma opinião, geralmente a gente tem uma opinião para tudo, né? Tô pegando seu caso como exemplo aqui, mas o que eu vejo que é uma grande falha da gente como empresário, né? Eu vou trocar de carro. Se eu perguntar para 10 pessoas, as 10 pessoas vão me dar uma opinião, mesmo que não entenda de carro. Ah, não, esse carro não é bom, porque às vezes as pessoas falam das suas experiências pessoais. Sim. Então, gosta, assim, né? eu gosto do Volkswagen. O Volkswagen é o melhor carro para mim. Outra não, eu gosto do Toyota e por aí vai, né? E a gente, como empresário, se a gente compartilha o nosso problema com as pessoas que não têm a experiência em negócio e a gente faz isso de forma muito errada... Aí fica frustrado, né? Aí eu tô, às vezes, tomando cerveja com um amigo que não tem uma empresa ou tem uma empresa distinta, né? A gente tá falando aqui muito da produção, da confecção, mas vamos supor que eu tô conversando com um empresário que é de outra área e eu conheço da realidade dele. Não, faz isso que vai dar certo, sei o que e tal, mas ele não é consultor, ele não tem a experiência que eu tenho, né? Ou às vezes não entende nada de negócio, às vezes nem é empresário. E acaba que eu pego aquilo, começo a implementar aquele negócio todo e tal. Achando uma solução, né? Achando uma solução. E eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes, por exemplo, vamos falar para outra área. Vamos supor que a pessoa eu tô com um problema no relacionamento, no casamento. Chego para alguém que separou e vou perguntar, eu tô com um problema tal, assim, tal. O que vai vir de conselho? Separa. É assim mesmo, tal. Agora eu converso com outro que tem outra realidade. Não, só é assim mesmo, mas esfria a cabeça, faz isso, tal. Então, o que eu tô buscando esse gancho, né? Porque quando a gente está com algum problema e vai para alguém que tem experiência naquilo, a história muda totalmente, né? Porque, por exemplo, eu chego para você e pergunto sobre um problema específico de produção. Você já viu isso acontecer há 30 anos, né? Então você fala assim, olha, pode fazer, mas lá na frente vai acontecer isso e isso. Aí depois viu para você e fala assim, não, mas que praga que você colocou aí. Já deve ter acontecido isso, com né? certeza. E na verdade, assim... A gente que está dentro, né, nessa função de consultoria, de estar vivendo o problema com o outro, né? A gente não tem a solução agora, né? A ideia é quando tem que começar o trabalho para a gente conhecer o empresário ou a empresária, né? Porque tem crenças, né? A pessoa também tem a linha dela de pensamento, né? E às vezes a empresa está com aquele problema porque ela pensa naquele formato. Assim, a visão do empresário quando ele entra em problema é que ela ficou curta. Ele consegue visualizar só até onde o olho dele dá.
Ele para de ter aquela visão de quando começou o negócio, né? É muito empresário começa o negócio lá atrás e abre a lojinha e começa com uma máquina, ou abre um comércio, né, de computador, ou abre um supermercado. No começo não é um supermercado, é um armazém, né? E ali trabalha demais e começa assim, a visão que ele tem assim, não, agora eu não vou ser funcionário de ninguém, eu vou ter meu próprio tempo de trabalho, eu vou ter meu próprio dinheiro. Só que ele começa aquilo novo, né, muito jovem, a energia é gigante e ele bate os braços ali para trabalhar muito. Chega um certo tempo de empresa, 10 anos, 15 anos, alguns agora até com 3 anos já estão começando a ver isso. Fala, gente, parece que eu estou trabalhando muito e não estou vendo resultado. Né? Estão começando a visualizar isso. Quando eu chamo a consultoria, e eu vou conversar com as pessoas, eu começo a escutar. Né? A primeira coisa que eu preciso escutar é a história. Como é que você criou isso? De onde que isso aqui vem? Por que você está fazendo esse sabão? Por que você está vendendo isso? Aí vai contar a história. Ah, meu avô, meu pai, tá. Então, assim, tem um sentido dele estar criando ou trabalhando naquela função. E aí eu começo a perguntar, então, hoje você está vendendo aqui na cidade, essa cidade que é uma cidade pequena, você não poderia, vamos vender para Redondeza? Você já viu? Mas como é que eu poderia? Eu não posso ir lá vender? Tipo assim, porque tudo é a pessoa que tem que fazer, né? É a visão encurtada. Que você já falou. Curtada. Ele vê aqui. E aí a consultoria vem trazer novas observações que ele pode optar. Não é que eu vou dizer assim, precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu vou conversando, vou mostrando, vou começando a abrir o mundo para os empresários. E é bonito de ver, né? Na hora que eu digo às vezes assim, se você tem esse celular aqui na sua loja, você está vendendo 10 celulares. As mesmas 10 pessoas que você tem não vai comprar celular todo mês. Então, a sua loja não vai ter um faturamento mensal é necessário para poder pagar suas despesas. Quais as outras pessoas que a gente pode vender? Ah, não, então eu vou colocar na rádio, eu vou sair na rua gritando. Não, hoje a gente tem outras ferramentas, né? A gente pode ter uma equipe de venda fisicamente, pode ter a internet, pode ter outras formas de venda além disso que você está vendo. Aí já abre o olhinho assim. Outra coisa é valor, né? Às vezes as pessoas não sabem precificar o produto. Tá vendendo até bem, bate a meta lá que ele colocou para ser batida, chega no final do mês o dinheiro não dá. Ou também fica vendo aí na internet, vendo outros concorrentes, vende o produto, divide de 10 vezes, de 12 vezes. Aí o fluxo de caixa não enche para poder pagar a conta do mês. Então, assim, são um monte de detalhes que você vai, às vezes, mostrando, fala, por que você está dividindo de 10? O cliente está te pedindo? Não. Então, ao invés de você dividir de 10, põe de 3. E só vai oferecer os 3 se a pessoa te pedir. A pessoa não está te pedindo, você não tem que oferecer, ué. Não pediu, é à vista. O dinheiro cai na sua conta à vista, você vai pagar a conta. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu achava que tinha que fazer, porque... E ficar forçando o cliente. Ao padrão dela de compra, ao padrão dela de funcionamento, né? Sim, e o mercado fica olhando o concorrente, sabe? Não cria uma própria política de trabalho. Não cria uma própria forma de identidade de trabalho, né? E aí causa os efeitos... Acho que esse deve ser um dos grandes problemas dos empresários, né? Seguir a concorrência, né? Põe a concorrência na frente dele, né? Ao invés de colocar de lado. Própria ali, né? Do que é meu valor e preço ali, que eu vou trabalhar isso, né? A forma de fazer as divulgações, né? Fica só olhando como é que o outro tá fazendo e faz igual, né? E isso pro mercado é chato, né? As pessoas hoje querem comprar de marcas, de empresas que saiba quem ela é, né? Aqui, vamos falar o seguinte, me fala um case que veio na sua cabeça aqui, claro que você não precisa citar nomes, né, e casos, mas assim, uma empresa que, eu tava, não sei se já aconteceu com você, é algum cliente que, tipo assim, é igualzinho que é cara que queria vender o sítio, sim. Aí depois a pessoa, o corretor, falou tão bem do sítio que falou, não quer vender isso mais não, eu que vou ficar com ele. Eu né? vou ficar. Então já aconteceu com alguma empresa que a pessoa, não, tô querendo fechar, não tô decepcionado, não dá certo e tal. Aí de repente você fala, não, então peraí. Aí de repente a pessoa reapaixona com o negócio, Sim, tem algum caso assim? Tem. Eu tive uma empresa quando eu entrei para ela estava com quase 30 anos de empresa. E
Com o tempo, né, esse tempo de empresa, você vê que a gente envelhece, né? O ser humano não tem jeito, ele vai ficar jovem a vida toda. E chegou num ponto da sociedade de um dos sócios não querer estar mais na empresa, queria viver um pouco melhor a vida, né? Sair daquela rotina, porque não é fácil ter empresa, né? Ser empresário. E aí um dos sócios disse: não, eu não quero sair, eu não quero perder isso, eu não quero vender agora. E aí nos conhecemos, né? Fui indicado por uma outra empresa que já tinha feito o trabalho, né, de recuperação da empresa. E nós conversamos 4 vezes antes de começar a consultoria. E aí, na 4ª vez, eu disse para ela, assim, era um casal, eu disse para ela: olha, se você aguentar ficar 3 anos organizando a empresa, entendendo como é que essa empresa funciona, pode liberar o sócio, você dá conta, não vai fazer sozinha. Aí depois de 3 anos, você toma a decisão se realmente quer isso, se quer vender, se quer partir. Porque hoje, se for vender hoje, não vai valer nada. Às vezes vale para a pessoa, né? O amor que a pessoa tem da Tem um empresa valor é sentimental, mas gigante. financeiro é Não diferente, né? tem, E aí ela topou. Depois de 4 conversas, ela topou. Eu falei: ó, não vai ser fácil não, mas se você aguentar. E foi bonito. Depois de 3 anos, né, fazendo toda a etapa, né, o primeiro ano organizar, o segundo ano repetir, terceiro ano alavancar, e com isso vai aprendendo os relatórios, vai mudando o sistema, vai mexendo com a equipe, porque não é num lugar só que, né, a minha consultoria eu não vou lá num lugar só, eu vou mexer no todo. E depois de 3 anos, a hora que ela aprendeu a fazer a análise dos relatórios, eu coloquei e falei aqui, ó, agora tá pronto, você pode ver seu resultado em 3 anos. Fluxo de caixa conferido, né? Porque não adianta falar que tem lucro, mas a gente não está vendo dinheiro, né? Cadê o dinheiro? Tá ali. Tá aqui nessa conta lá. Agora vamos partir para a venda. Agora dá até gosto de oferecer a empresa para outras pessoas. E nesse nível você vende, assim, a empresa, né? Assim, o todo, contexto todo. Porque antes você só vende não o imóvel, né? Só antes a você vende a marca. caixinha, a caixa preta, você não sabe o que está ali dentro, né? Se fosse vender no começo, venderia o inventário, vamos dizer assim, maquinário A, B, C, tipo assim, e ainda desvalorizado, né? Porque nesse ponto você vende a o performance negócio da empresa, né? Eu performo isso, ela produz isso, né? Fatura isso, tem isso de clientes, tem isso de equipe de venda, tem melhor, esse mercado. Né? O histórico de 3 anos que você tá me falando, né? 3 anos. Ou seja, 3 anos monitorar, fala assim, olha, a empresa não está faturando isso neste mês, está faturando isso nos últimos 3 anos, né? E a análise é feita anual, né? Assim, é lógico que a gente acompanha mensal, mas uma indústria, ela não serve de base o demonstrativo de resultado dela mensal. A gente usa a análise anual. Porque tem os seus altos e baixos. A média anual é muito interessante você analisar, né? Esse que é um dado real, né? Porque ali já aconteceu tudo, já aconteceu férias, 13º, já aconteceu o cliente atrasar e já pagar lá na frente, né? Então a gente já fez todo um acompanhamento de dados, né? E a hora que ela viu isso depois de 3 anos, que ela deu conta assim, ela deu conta de me explicar, né? Porque antes eu ficava explicando, como é que isso aqui você olha aqui, Falei, agora me explica, me vende a sua empresa, me conta como é que está a sua empresa. E foi emocionante, porque ela foi vendo, ela falou assim, gente, eu tô vendo assim, todas as informações que estavam no relatório, ela sabia de onde vinha, entende? Isso aqui vem desse lugar, isso aqui é desse lugar, isso aqui é isso, aqui eu dou conta de controlar, aqui eu não dou conta, né? A questão de impostos, por exemplo, a gente não controla, é o que o governo cobra. Mas a questão de custos de produção, se a gente consegue ter uma produtividade maior, o custo cai, né? Se a gente consegue o marketing, eu não preciso gastar aquela porcentagem de orçamento, eu posso gastar menos, né? Ela foi entendendo isso, aí chegou no final e falou assim, nossa, entendi. Falei, então agora, qual é o próximo passo? Crescer. Agora vamos crescer. Falei, mas não vai vender mais não? Não. Então foram 6 anos lá dentro dessa empresa, assim, foi bonito ver a transição e ver, né, teve o período da pandemia, ao invés de cair na pandemia, a empresa cresceu na pandemia, porque já estava preparada, inclusive, para essa questão tecnológica, né, porque já estávamos no caminho de ter atendimentos online, de ter atendimentos à distância, né, além da equipe de venda, né.
Então, isso é muito prazeroso na hora que eu consigo E aí eu visualizar. pensei uma coisa aqui e eu queria a sua opinião sobre isso. Uhum. Vamos falar de uma empresa aí de 2 anos, é um período curto. Curto. Eu vou fazer um paralelo, uma analogia com o que meu primo falou uma vez sobre a minha filha, tem 5 anos. Sim. Aí eu falei assim, Kildre, a cada ano de uma filha, de uma criança pequena, é uma fase. Então a fase dos 2 anos, dos 3 anos, que são únicas, né? Sim. Aí depois que a pessoa está com 18, 20, já começa a ficar uma coisa muito parecida, né? A nossa vida hoje é muito parecida, Sim. cada ano. Mas daquela criança de 2 anos é um aprendizado, 3 anos outro E aprendizado, aprende né? muito rápido, né? São crianças diferentes a cada ano, né? Sim. Etapas diferentes. O empresário acaba sendo um pouco assim também, né? Tá no início, igual você falou, na consultoria de 3 anos, são 3 etapas diferentes, Sim. né? Mas eu queria te falar assim, dentro desse contexto, é o seguinte, imagina só, um empresário que eu comecei com 19 anos, Aham. com 37 anos que eu tive a minha filha. Aí já mudou totalmente, né? Aham. Agora ali eu tinha outras despesas, tinha outras coisas. Os custos, né? Agora minha filha tá na escola, daqui a pouco ela entra na faculdade. Então, por mais que a gente fale que custo é igual unha, que você sempre tem que estar cortando, Aham. a vida nossa fala o contrário. Ó, agora seu filho vai entrar na faculdade, agora seu filho tem isso, agora você tem filho, né? Sim. E eu vejo isso como ciclos na nossa vida pessoal e ciclos empresariais, Sim. Do mesmo jeito. né? E, eu, por exemplo, se eu não entendo esse ciclo e que eu preciso de fazer minha empresa produzir mais, porque eu vou precisar de retirar mais, acaba que é um momento onde que, tipo assim, tá tudo bem, agora de repente não tá legal, porque eu tenho que dedicar tempo à minha família, né? Por exemplo, minha filha nasceu, eu tenho que dedicar tempo agora para minha filha e para minha Tem esposa. que se dividir Eu mais. tenho que ganhar mais e tenho que produzir mais. É meio incoerente no primeiro momento, né? Aham. Mas a gente entende, né? Quando você entende de gestão, né? A gente consegue ver, não, peraí, é a hora que eu preciso de ser mais eficaz na gestão. Isso faz sentido, não Sim, faz? sim. A empresa vai amadurecendo, né? Como agente ser humano, né? E à medida que uma empresa hoje de 3 anos, ela é uma empresa infantil. Inclusive os empresários, né, tanto o homem quanto a mulher, eles ficam infantil. Eles têm ações ali parecendo criança, né? Às vezes aparece um negócio, uma máquina, ele entusiasma com aquilo, compra, mas aquilo não foi bom para o negócio. Ele tirou o dinheiro do caixa porque entusiasmou, né? Tipo assim, é um brinquedo que veio para dentro da empresa, mas sem um planejamento para fazer dinheiro com aquilo. A hora que a empresa chega ali para os 10 anos, ela já está começando a ficar adolescente. Ali já levou, né? Já comprou o trem errado, já vendeu para cliente que não pagou, já. Mas ele comporta como adolescente também? Às vezes sim. Às vezes sim, É né? igual adulto, né? Nós temos um ser humano, tem pessoas hoje com 50 anos que são ainda adolescentes. Nós temos pessoas com 70 anos que são infantis, né? E isso acontece nas empresas também. Só que para a empresa é muito mais prejudicial do que na vida humana, né? Porque às vezes você tem 70 anos, mas você recebeu uma herança da família, e aquilo vai deixar você ter uma vida tranquila. Você, enquanto empresário, se você não cuida da sua empresa de uma forma profissional, ela vai te dar prejuízo. Né? Madura, né? Nesse contexto aí, Ela uma vai te forma dar madura. dívida, ela vai te dar problemas, né? Então, com 10 anos, a empresa está adolescente. E é uma das melhores fases para que os empresários busquem ajuda, busquem a consultoria. Porque ali já bateu cabeça, já fez coisas erradas, ele já começou assim, a ficar mais experiente. Então, quando vem a consultoria para ajudá-la a ficar profissional, a alavancagem é muito mais rápida. Mas a empresa pode ter 15 anos, pode ter 20 anos, pode ter 30 anos, né? E tem empresas com 20 anos, 25 anos, que elas já estão adultas. Mas é um adulto ainda que veio com os conhecimentos antigos e não conseguiu fazer a virada de chave para o tempo de hoje, né? Porque hoje o que a gente sabe é que a gente vai morrer, que já é velho, que a gente sabe que a gente vai morrer. E agora que tudo vai mudar. Não tem mais aquilo que vai durar para sempre, né? E as pessoas hoje já entenderam isso. Então tem empresário que tem 20 anos de empresa que ainda está um pouco bitolado. Você fala, olha, o seu sistema não dá. A gente precisa de buscar um sistema agora que dê conta de cuidar de todas as áreas da empresa. Não. Mas eu quero esse sistema porque é o Zé, que é meu amigo, que o filho dele fez informática e ele criou esse sistema. Só que aí o sistema que tem na empresa cuida só da produção.
Aí tem que ter outro sistema que cuida do financeiro. Aí é outro sistema que cuida da venda. Eu falo, como que você tem dentro de uma empresa 3 sistemas para administrar uma? Todos os cortes que está acontecendo aqui, a gente pode perder dinheiro em Ele não algum desses consegue ter a cantos. visão que você tem porque nunca experimentou. Nunca É o que ele experimentou. viveu sempre. E né? aí o medo, né? Quando a consultoria vem e fala, olha, então nós vamos trocar o sistema, eu vou trazer algumas pessoas aqui para você conhecer. Por isso a consultoria tem que ser de muita confiança, né? Porque quando a gente traz, o meu jeito de trabalhar é trazer pessoas que eu possa Você vai mudar o confiar. rumo da pessoa, né? E se o rumo tá certo, beleza. Agora se tá errado é aquele mesma analogia, né? De ir pra direção errada, né? Direção errada. Porque eu já vi de empresários falar, chegou um consultor, mandou mudar tudo. Aí não deu certo. Aí chegou outro, mandou mudar tudo. É. Olha o tempo que ele perdeu com essa mudança, né? E os empresários têm que ter muito cuidado, sim, enquanto a forma de contratar pessoas para ajudá-los, né? Porque não quer dizer que alguém que veio de fora que vai fazer o milagre de mudar. A mudança real dentro de uma empresa não é o consultor, é a direção da caso, empresa. Aquela empresa que queria vender, se você fosse outro consultor, ia ter vendido. Né? Talvez poderia ter vendido. Não, é isso mesmo, tal, vamos ver o preço aqui tal e tudo. Eu conheço alguém que tem interesse ou não sei Não o ter quê, percebido o sentimento que ela estava, né? É. Porque eu via que não queria aquilo. Foi a hora certa que ela te encontrou ali, naquele momento que você tá com aquela visão de mudar o jogo, de mudar a visão, né? Uma coisa Outra de perceber pessoa- a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está te dizendo uma coisa e no fundo não é aquilo que ela quer, né? Ela fala assim, eu quero vender. Mas por que você quer vender? Ah, porque fulano não vai estar mais comigo, eu não dou conta dessa parte financeira, por exemplo, tá me dando pavor de saber que eu vou ficar sozinha, que eu vou ter que fazer isso. Mas você não vai ficar sozinha, né? Você ainda fala assim, eu não aguento mais negócio, não quero mais isso. É né? diferente, não né? é? A pessoa às vezes está até adoecida, tem pessoas que ficam adoecidas com a empresa, então é melhor parar. Para, porque você precisa ter vida, né? Um cuidado que eu tenho muito quando eu entro dentro das empresas é ter essa percepção, né? Porque eu estou mexendo ali com gente, é com ser humano, não é? A empresa eu sei que é uma coisa fria, a gente tem que ter postura, né? Se tem que demitir, tem que demitir. Se tem que contratar, tem que contratar. Essa máquina está muito problemática, está gastando muito, é vender, né? Eu já cheguei em empresas que às vezes eu ia mexer nas mesas. Nossa, o dono vinha assim correndo, só de pôr a mão. Eu já sabia que aquilo ali estava... Não tira agora, não. Então vamos ver outra coisa, vamos fazer, porque é o layout, né? Então vamos deixar. Aí eu vou mostrando, vou conversando, vou mostrando outras coisas. Aí uma hora a pessoa deixa. Fala assim, não, tá mesmo aquela mesa, então vamos tirar. Eu não vou na força, entende? Eu vou entendendo como é que a pessoa funciona, como é que ela aguenta, né? Porque até para mudança a gente tem que aguentar. Verdade. Se você faz uma mudança que a pessoa não aguenta, não sou eu que vou dar conta daquela mudança, entende? É a direção e a equipe de trabalho. Agora, tem hora que a direção entende que a mudança é boa, ela quer que a equipe de trabalho já faça aquilo de um dia para o outro. Eu falo, não tem jeito. Tem equipe que não aguenta, né? Não aguenta. Então, se nós temos que preparar a equipe, isso aí leva um tempo. Agora, o empresário inteligente, aquele que realmente gosta do negócio, que sabe que aquilo que ele está fazendo é o sonho da vida dele, ele permite, ele discute, mas ele permite. E aí vai acompanhando, vai vendo junto. E aí tem interesse, né? Ele aposta e vai. Aposta. É bonito de ver. Então, olha que interessante que você falou, né? Isso tudo que você resumiu, a questão do empresário, talvez criança, talvez o empresário adolescente e adulto. Agora, vamos imaginar que o empresário, criança, de cara, ele já procura o direcionamento. Ele não demora 10 anos para poder errar 10 anos e depois fala, nossa, como que... aconteceu isso comigo. Eu, com 37 anos que eu te falei que eu decidi ter filho, eu fazendo um treinamento de autoconhecimento, eu falei, gente do céu, se eu tivesse descoberto sobre inteligência emocional com 16, 17 ou 20, já que seja... no outro nível. Nossa, era outra vida. Aí, desde então, eu mergulhei no assunto e é o tempo que eu dou palestra, que eu adoro, que eu sou apaixonado. Mas eu demorei 37 anos para descobrir isso, né? Então, justifica, né? Eu penso assim, mas qual que é a sua opinião desses empresários que começam e rapidinho estão explodindo aí? É porque provavelmente estão sendo orientados por pessoas experientes, né? Eu sempre tenho comigo assim, né? Isso é histórico, né? Um rei, para ser um rei poderoso,
Ele não é um rei sozinho. Ele sempre tem aquelas pessoas aqui atrás que são os conselheiros dele, né? As pessoas que estão observando e vêm trazer para ele algumas direções. Não vai dizer ao rei o que fazer, mas vai trazendo estratégias para o rei tomar a decisão, né? Um grande empresário de empresas gigantes, ele não está ali sozinho. Não tem jeito de ter chegado ali sozinho só por ele, né? Hoje, os jovens estão tendo uma oportunidade muito grande de se tornarem empresários muito cedo e com um faturamento muito grande através da internet. O que eu vejo quando a coisa é acelerada demais e a pessoa vai sozinha, ela vai chegar num ponto que ela vai dar uma explosão. Entende? Se ela não estiver tendo alguém mais maduro para dar a ela uma direção de como cuidar daquele dinheiro, de como cuidar daquelas despesas, de como cuidar daquela equipe de trabalho, de como fazer isso ou aquilo, vai chegar um ponto que ela dá uma explosão, aquilo estoura e ele tem que começar de novo. E ele começa de novo, porque ainda está jovem, né? Só que assim, aquela experiência que ele teve de ter que estourar, talvez não precisaria de ter passado por aquilo. Poderia ter iniciado com né? Isso é inteligência, né? Nós humanos, a gente tem que usar a nossa inteligência, a gente tem que usar a nossa intuição. Ninguém nasceu pronto. A gente vai ficando pronto ao longo da vida, não é? E nunca a gente fica pronto. A gente vai criando experiência, vai amadurecendo, vai ficando esperto, vai ficando mais tranquilo, não é? Porque quando é jovem é uma afobação, né? Tudo é assim, é depressa, é para amanhã, é para hoje, né? Já quer ter o carro, já quer ter isso, já quer ter aquilo, né? Então, eu já tive alguns empresários jovens e foi interessante. Começou o treinamento financeiro em 6 aulas, até menos de 6 aulas. E falou, nossa, você já me ajudou tanto nisso que você já me falou aqui, que eu queria te pedir uma coisa. Eu não vou vir mais no treinamento, eu já vou partir para realizar isso que você já me falou, mas em algum momento que eu precisar, eu posso entrar em contato com você para trocar uma ideia? Eu falei, perfeito. Não me ligou. E eu tenho acompanhado, né, para me ver como é que tá, né? Já fui partir. Mas isso são poucos que têm essa capacidade, vamos dizer assim, né? A maioria, eu vejo que precisa de ter um acompanhamento. Igual filho, né? Às vezes a gente tem filhos muito espertos, mas de todo jeito você tem que fazer um acompanhamento com ele. A consultoria seria para isso. Eu tenho uma metáfora muito legal, que é as margens do rio, né? O rio existe porque tem margem. Não, ele ia transbordar e nem chega no mar, né? Então, como ele tem margens, a água vai até chegar no mar. E anda tanto, cresce, nasce pequenininho e cresce aquele tamanho de rio, né? E passa em um monte de cidade, leva um tanto de coisa e transforma vidas, né? Sim. Então, se a gente não tiver essas margens do rio, né? Seja através dos limites, né? O empresário que não tiver limite, ele vai quebrar. Uma hora ele vai quebrar, né? E vai chegar numa hora, assim, né? Nós sabemos disso. A gente chega no nosso limite. Todo mundo tem os seus limites, tem as suas deficiências, né? Ninguém é bom em tudo, né? E o fato de você querer ser empresário, eu acho que hoje a internet está mostrando um lado que é importante, que é interessante, que é ganhar dinheiro pela internet. E as pessoas que acham que é calçar um chinelinho, vestir uma bermudinha, ficar de camiseta e vai ganhar muito dinheiro e ficar milionário, porque muitos estão dizendo isso, né? Agora, na verdade, o que eu vejo tem jeito de crescer na vida, tem jeito de ganhar dinheiro, tem jeito de você mudar a sua vida financeira, mas é em cima do trabalho, né? Não é trabalho de enxada, é um trabalho inteligente. E a melhor forma de fazer dinheiro é com a empresa. As empresas bem geridas, um planejamento daquilo que a pessoa realmente gosta de fazer, ela tem condição de crescer, de fazer alavancagem, de se tornar uma empresa poderosa no país. Até fora do país, né? Porque a internet proporciona isso, né? Mas se não for através da empresa, no meu modo de ver, eu acho muito difícil muita gente fazer um crescimento financeiro somente através da internet. Alguns vão fazer, com certeza, né? Mas se você tiver sua empresa, se você gerir a empresa, se você estiver fazendo aquilo que você realmente acredita, você tem muito mais possibilidade de crescimento. Só que não é de um ano para o outro, né? Não é... em 3 anos eu fico rico? Não fica. Né? Uma empresa, para voltar o dinheiro que você investiu, no mínimo, são 7 anos. O dinheiro voltar aquilo que você investiu. Tem que sempre estar reinvestindo até que ela produza e te devolva. Sim. Eu penso o seguinte, a internet, concordo plenamente com o que você disse,
E eu penso que é mais ou menos aquele cantor que faz uma música e explode. Explode, só com aquela. Aí tem que ter outra música, Porque a internet é tão dinâmica que você descobre uma estratégia hoje no marketing digital, por exemplo, ela não vai durar muito tempo. Porque aquela estratégia, ela para de funcionar, né? Porque ela é muito rápida, né? E aí você tem que aprender uma nova. Então... Mais trabalhoso, né? Mais trabalhoso. Quem trabalha na internet, no digital, tem que estar muito acelerado, porque todo dia tem que aprender algo novo, porque senão é igualzinho esse cantor que tem uma música que explodiu, daqui a pouco... E vai durar pouco, né? Daqui a pouco essa música, ninguém aguenta ouvir ela mais, né? A gente até, né, não do seu tempo, né, eu sou mais velha, mas a gente tem cantores antigos que fizeram poucas músicas e assim, no instante some, né? A gente lembra porque a gente esteve lá naquele tempo, mas os jovens hoje nem sabem quem Mas vamos foram. falar aqui, se a gente ouvir músicas antigas, tá tudo certo. Agora, o cantor não tá ganhando com essas músicas, né? Assim, algumas sim, mas assim, a maioria tem que ter uma música nova, um show novo e tal, né? Então, assim, é um comparativo pra pessoa parar pra pensar, né? Eu tenho que estar me inovando, né? E tudo que tem que ser buscado novo é um investimento muito alto, né? E você tem um produto que você, né? Um óculos, por exemplo, você pode ter e vai vender ele durante muito tempo. Isso aqui dá rentabilidade. Porque você já criou, já tem pouco investimento na criação de novo e aquilo vai durar anos, né? É um aluguel. Você consegue fazer aquilo ali vendendo anos a mesma coisa. A internet, com o grande investimento de criação, vai comendo seu dinheiro, né? Você vai ter sempre que estar jogando um dinheiro grande ali para criar coisa nova, né? É umas coisas que eu lembrei aqui. Caneta Bic, tem anos que é a mesma coisa. Bic. Que Bombril. O Bombril, o copo Lagoinha, que é copo Nadir, americano, né? Copo americano. E eu sei que tem uns hotéis também que às vezes a gente vai e fala assim, esse hotel a gente pagou umas 30 vezes, sei lá quantas vezes, né? Aqueles hotéis que não reformam e tá ali. E acaba que vai mudando o público também, né? Antes ele era novo, é um público, depois ele tá velho, é outro público. E aí reforma, né? Faz uma mudança, mas né? aqueles que não reformam já se pagou ali, não sei quantas vezes, mas vai mudando o público, né? Eu brinco com as minhas meninas sobre o Roberto Carlos, né? Eu adoro Roberto Carlos, minha mãe ama Roberto Carlos. E aí eu punha lá em casa umas músicas, ela falava assim, não, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, aí a Natália veio um dia comigo, mãe, escuta essa música aqui, isso aqui que é música. Acho que foi o Jota Quest cantando. Aí que ele cantou, era a música do Roberto Carlos. Eu falei, porque é o Jota Quest tá cantando, mas a música é do Roberto Carlos. Aí peguei, né? Eu falei, olha aqui o Roberto Carlos cantando. Então, isso aqui é uma coisa que realmente vai fazer fortuna. Né? Aquilo que você pode replicar durante muito tempo, vender para muitas pessoas diferentes a mesma coisa. É uma busca inteligente do empresário. Inteligente. Né? O que eu buscaria ali para poder escalar e vender para muitas pessoas. Agora vamos lá, eu queria te pedir uma dica de ouro. Eu gosto aqui de trazer um cenário seguinte: tem um empresário passando perrengue. Sim. Eu vou parar com esse negócio, isso não é pra mim, eu tô naquele... Tá bugado, tá travado, né? Qual que seria a dica de ouro que vem na sua cabeça aí agora pra você poder falar? Porque o objetivo desse podcast aqui é provocar as pessoas. Coisa que eu não tô fazendo, não tô enxergando, não tô ouvindo, então às vezes vem uma provocação aí que é pra essa pessoa que tá ouvindo. Sim. A primeira coisa que eu sempre converso com os empresários quando tem o problema é se afastar um pouco do problema e pensar por que ele está naquele negócio. Volta um pouco a sua vida, vê de onde saiu aquilo, por que você está mexendo com vender rapadura, por que você está vendendo pão, por que você está vendendo gasolina, por que você está nesse negócio, de onde que veio isso, né? É uma forma de você começar a entender para que você está naquele lugar. O que eu vejo a gente sempre está em algum lugar por algum motivo, a gente não sabe por quê. Mas quando a gente não se reconhece naquele lugar, ou a gente não se reconhece primeiro, porque a gente começa, depois da internet e depois dessa questão de comunicação de marketing, o que está atrapalhando muito as pessoas? A comparação. A gente começa a se comparar com o outro. O outro tem carro, o outro tem casa bonita, o outro tem isso, tem aquilo e eu não tenho. E isso começa a dar uma frustração nas pessoas que estão passando por essa situação. Às vezes a situação da pessoa nem está tão ruim, mas é porque ela está comparando tanto e aí ela se vê numa situação muito ruim. Então, a primeira coisa é para de se comparar e começa a ver você. Por que você está ali naquela situação? Por que você chegou nesse momento? Por que você está morando nesse lugar? Por que seu negócio está nesse lugar? Por que você está nesse negócio? De onde veio isso? Isso dá um start na gente, ser humano,
Para a gente entender que a gente está sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo o que precisa ser feito. Só que quando a gente não reconhece isso, vem esses sofrimentos, né? Que é o que a gente vê muitos empresários hoje em sofrimento. Porque, não, tinha que estar fazendo o que você está fazendo, porque eu estou vendo que você está tendo lucro. Eu tinha que estar fazendo o que... Não. Se você está aí, é porque é aí que você tem que estar. E como que você vai ter que se ver agora para dar conta de sair desse sentimento? Porque a maioria das vezes é só o sentimento. Na verdade, não tem problema. É a pessoa na mente que fez o problema ficar grande, entende? No total sentido. Eu tô aqui já conectando uma coisa com a outra e trazendo para minha realidade aqui. É ótimo fazer O isso. sentimento. Isso aí Sentimento. é porque a gente tá se sentindo frustrado, que eu tô comparando com o outro. Mas quando eu tenho uma percepção, vamos pegar o caso dessa empresa que deixou de vender, Sim. né? Ou talvez essa que achou que o produto era tão ruim e depois ela viu que o produto talvez não era tão ruim e melhorou, né? É porque às vezes a gente fica colocando tanta a nossa visão distorcida em cima daquilo que a gente não consegue ver saída, né? Não consegue. Então, na PNL a gente faz existe uma dinâmica que é assim, que você está dissociado. Você vê você numa situação fora de você. Sim. E aí sem o sentimento, né? Então você vê a pessoa lá e você consegue ter uma compaixão, ter uma visão diferente e ajudar você mesmo, né? Sim. Destravar, né? E tem uma dinâmica que a gente usa isso que é duplamente dissociado. É quando a pessoa tem uma fobia. Vê uma aranha e não consegue fazer nada, fica entre pânico, né? Aí a gente usa desse recurso duplamente dissociado para que a pessoa coloque a aranha no tamanho normal. Porque na mente dela, quando a pessoa tem uma fobia, se eu tivesse uma fobia de uma aranha, eu tô vendo ela aqui, ela é desse tamanho. Mas eu enxergo ela maior que aqui, você, né? Então é a mesma coisa. Você tem chegando um problema maior do que você não consegue lidar com ele, né? E quando você tá com alguém te ajudando a redimensionar isso também é muito mais fácil, Muito né? mais fácil. É uma palavra, assim, que eu consigo perceber dentro das empresas, chama, você deve ter ido no PNL, não sei se mas é pertencimento. A hora que a gente entende por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso, de onde que veio, né? Reconhecer, agradecer que eu estou aqui, aí eu consigo perceber que eu pertenço àquilo. Aí as pessoas que trabalham para essa empresa começam a perceber também. Muda tudo, né? Tudo. É impressionante, assim, essa questão mental, né? Aqui, esse episódio vai ser ótimo para fechar o ano com chave de ouro, né? Vai ser, né? Na hora que você chegar ali no Réveillon ali, você tá pensando ali, meu ano que vem. Porque tem uma coisa que eu gosto de falar nessa época. Sim. Normalmente a gente coloca ali como uma coisa principal do ano que vem ganhar dinheiro. Sim. Né? Só que eu gosto de falar o seguinte, beleza, o dinheiro não vale nada. O dinheiro é o resultado, você vai comprar alguma coisa. Sim. O dinheiro para você comprar um telefone, pagar, né? vai te dar condição de comprar alguma coisa. Mas o dinheiro vem de um resultado de um serviço bem feito. Né? Então eu acho que o mais inteligente seria, o que eu vou fazer o ano que vem, bem feito, para ganhar dinheiro. Sim. Né? Aí, beleza. E essa reflexão que você falou, de eu sair dos meus problemas e dar uma enxergada no que eu tô pertencendo, para que eu tô passando por aquilo. De onde eu vim, aonde eu estou. De onde eu tô aqui, já andei muito. É um ano que passou, mas olha o tanto que eu caminhei, olha o tanto de coisa que deu certo. Isso é bom, gratidão por isso e tudo. Sim. Eu vou conseguir enxergar um passo maior, né? Sim. Senão eu vou ficar ali de novo, né? Só remoendo. Né? A pessoa não sai do lugar. Uma boa reflexão, né? Então aqui, olha, eu tô aqui, beleza, eu quero chegar aonde? Então eu quero chegar lá e lá vai me trazer quanto de dinheiro, né? Sim. Uma pergunta boa pra gente fazer pra gente é: o que eu vou fazer o ano que vem que eu vou fazer pra mudar a minha vida? O que eu vou fazer de melhor pra eu mudar a minha vida? Porque uma coisa do ser humano é assim, a gente às vezes quer mudar a vida de todo mundo, né? Ajudar os outros. Se a gente ficasse quieto e mudasse e cuidasse somente da nossa própria vida, a gente já estaria ajudando o outro, ajudando a cidade, ajudando o país, ajudando o mundo. Né? Então, é pensar com você mesmo. O que você vai fazer para você, para mudar a sua vida no próximo ano? Na questão de saúde, na questão financeira, na questão de pessoal, espiritual. O que você vai fazer? Me lembrei aqui da questão do quando você está no avião. Em caso de despressurização, coloca a máscara primeiro para depois ajudar alguém do seu lado, Sim, né? senão você morre, né? Você tem um filho pequeno, você fica ali sem ar, como que você vai ajudar ele? Não ajuda. Né? E geralmente as pessoas que querem, assim, muitas nessa formação de ajuda, a gente só ajuda quando a gente tem possibilidade de ajudar, né? Você só pode dar aquilo que você tem, você não dá nada para o outro que você não tem,
né? Tá sobrando, né? Porque agrega valor, né? Agora, aquilo que você não tem, primeiro você tem que se recompor, tem que ser um pouco egoísta, né? É uma palavra que eu aprendi tem poucos anos, porque sempre estava pensando no outro, fazer para o outro, então eu ficava sempre em segundo plano. E hoje não. Hoje eu penso em mim primeiro, eu tenho que estar bem para que dê conta de O equilíbrio fazer entre o movimento para egoísta frente. e altruísta, né? Você achar esse equilíbrio aí, muitas pessoas estão se perdendo aí, né? Porque assim, se a gente tiver esse lado cuidado, a gente dá conta de ficar com a gente mesmo. Né? A gente não tem que ficar toda hora em celular, ou toda hora tem que estar com aquele tanto de amigo, ou toda hora tem que estar bebendo, ou toda hora que tem que estar... A gente não consegue ficar com a gente, né? Quando a gente encontra esse equilíbrio, a gente consegue ficar com a gente mesmo, a gente consegue ter uma visão do que está acontecendo, a gente consegue planejar melhor, né? A gente para com as interferências mentais que a gente vai colocando pra gente mesmo, né? Até para de gastar, porque às vezes a pessoa fica comprando muitas coisas para se sentir melhor, cria um vício, né? mais poderoso de alguma forma ali, para trazer um empoderamento. Pra e que... fazer o outro comparar, entende? Assim, a ideia é de fazer o outro ficar com inveja. Né? E às vezes no fundinho, a pessoa está gastando sem poder. É só para criar esse movimento no outro, né? E na verdade a gente tem que criar um movimento para a gente ficar bem, né? Para que a família da gente fique bem. Mas primeiro é eu que tenho que ficar para que a coisa siga, né? Foi fantástico, agradeço demais a sua presença aqui. Obrigada, também adorei. Os insights muito interessantes aqui que a gente pode colocar em prática, né? Sim. E eu quero aqui, né, deixar um recado para você, agradecer você ter assistido até aqui o episódio aqui. Quero agradecer a sua presença, né, o seu tempo aqui com a gente aqui. Obrigada, viu? Deixar aqui aberto, né, uma outra ideia, outro momento que você quiser vir aqui falar de um outro. Hoje nós falamos muito sobre confecção, a gente pode falar sobre outras atividades, né? Outras atividades, né? Para a pessoa poder, outros pontos da consultoria, eu entendi sobre confecção, mas como que seria no meu negócio que é um comércio? Aí a pegada é diferente, mas tem como se diz, No fundo, as empresas todas são iguais para gerir, né? O que muda é o produto. Muda o produto e talvez o tipo de problema dele ali, a dor ali. O cronograma vai mudar, né? Essa questão. Então, assim, quero convidar você a compartilhar com seu amigo aí que tá, né, de repente passando perrengue, um amigo que tá começando a empreender aí. Sim. E eu vou te fazer um desafio também, tá? Você pegar alguma coisa do que a gente falou aqui e colocar em prática. E depois ver o resultado que dá e deixar pra gente um comentário aqui, né? Olha, eu fiz isso, deu certo, eu tava com esse problema, eu afastei do problema, eu descobri isso, isso foi legal. E compartilhe com a gente, porque às vezes a gente não sabe o que tá, né, onde que a gente tá tocando em vocês aí, né? O tanto que isso aí tá fazendo sentido pra gente poder aqui, né, como se diz... Fazer mais movimentos para ajudar, E deixa também aqui, né, num comentário aqui, pra gente, qual que seria o tema que você gostaria que a gente falasse de consultoria, né, empresarial que pudesse te ajudar, né? De repente a gente pode gravar um episódio, né, especificamente sobre isso. Vai ser ótimo. E aí, pessoal, muito obrigado e até um próximo episódio. Obrigada.